Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. Mais um estudo da palavra do Senhor nessa semana e vamos falar de um estudo maravilhoso. Um filho que se afastou. Dentro da Bíblia nós vamos entender isso de acordo com o Senhor, amém? Um filho que se afastou. Vamos entender. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia, pelo maná que Ele nos dá no dia de hoje, maná espiritual e o maná físico, né? Que Deus nos dá cada dia. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos muito, Senhor, pela tua paciência conosco. Abençoa a mim, meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver, ouvindo as tuas santas palavras, que a tua graça seja derramada sobre nós. Obrigado pela paciência mesmo, Senhor. Porque o nosso espírito é forte, mas a carne é muito fraca. Nos perdoa, afasta os inimigos dos nossos caminhos, nos conduz nas tuas santas palavras para nova terra e novo céu. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, amém. Muito bem. Um filho que se afastou. Muitos conhecem de perto a dor de um filho, mesmo tendo sido criado em um lar cristão, ele escolheu se afastar do relacionamento com o Senhor, nosso Deus. Tem muitas pessoas assim. E conhecem essa dor. A história do filho pródigo, Jesus contou para ilustrar que essa verdade, ela, existe. Essa verdade existe. Tá? Porque muitos lares cristãos têm filhos que se afastam, mas o papai e a mamãe continuam orando, jejuando, por este filho. Não desiste. Queridos, pela graça de Deus, assim como o filho pródigo retornou, para os braços do pai, também Deus, o Pai, espera que pelo poder do Espírito Santo, que esse filho retorne também. A Bíblia dá exemplos, tá? De Deus, a Bíblia nos dá exemplos, tá? Que mesmo quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, Ele não deixa de amar a gente, ou aquele que se afasta. Mesmo nós se afastando dele. Ele até te permite que você se afaste dele, porque ele te deu um livre-arbítrio. Mas ele não se afasta de você. Ele fica no aguardo, esperando você voltar. E às vezes Deus ainda vai atrás, bater na porta. Um exemplo grande é Efraim. Um exemplo. Era filho de José, Efraim. Ele se desviou do Senhor. Você pode ver isso no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, o pecado de Israel ali. Fala, Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Está escrito. Meus amados, quando você decide pecar e se afastar de Deus, Deus deixa você pecar e se afastar, mas Deus não desiste de você. Deus respeita teu livre-arbítrio, Deus respeita a tua opinião, mas Ele não desiste. Deus nunca desiste de seus filhos. Veja também Oséias, quando você vai para o livro de Oséias, capítulo 7,
versículo 1 e 2, você vê ali. Você pode ler até o 11 também. Você vê Oséias, né? O que aconteceu ali. Você vê Jeremias também, né? Oséias ali, 7, versículo 1 a 2, e depois o versículo 11. Veja que Deus não desiste de Efraim. Deus continua ali, meus amados, tentando trazer Efraim, tá? O verso 13 diz: ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu o remirei, mas eles falam mentiras contra mim. Efraim foi longe demais, meu irmão, mas Deus não desistiu dele. Como que Raquel, né, a avó de Efraim, chorava porque ele havia rompido o relacionamento com Deus. Você pode ver isso em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Está escrito assim, ó. Assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, pronto, grande, né, lamentos. Era Raquel, chorando por seu filho, seus filhos, né? E inconsolável por causa deles, porque já não existe. E você lê o versículo 16 e o 17, ele fala: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro. Está vendo o que Deus faz? Reprime a tua voz de choro, as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança, olha o que Deus fala, há esperança, o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltaram para os seus territórios. Veja só isso. Queridos, aqui em Jeremias, o Senhor respondeu à profunda tristeza de Raquel, a avó de Efraim. Deus falou pela boca dela, né, dizendo: reprime a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os teus filhos voltaram da terra do inimigo. Aqui você vê a esperança que Deus, né, deu para um povo que se apostatou. Ele estava falando ali de Efraim e sua descendência. A esperança para o seu futuro, um povo que, por causa de Efraim, né, a sua descendência, mas Deus dava esperança. Deus sempre dá esperança, a esperança para o seu futuro. Aleluia! Bendito seja Deus, porque é um Deus que nos ama mesmo. Mesmo você se afastando dele, ele continua a te perseguir. Queridos, a esperança, porque os filhos voltaram para a sua própria terra. Jeremias 31, 16, 17, que nós lemos. Deus não desistiu de Efraim. Deus não desiste de você e nem de mim, meu irmão. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. Malaquias 3:6. Ele não muda. Agora, que outras verdades de Jeremias, né, também nos apresenta? Quando você vê o versículo 18 e 19, do mesmo capítulo 31, fala assim, ó:
Vamos lá, versículo 18 e 19. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigai-me, e fui castigado, com um novilho ainda não domado. Converta-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Verso 19. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o próprio da manhã da minha mocidade. Você vê aqui? Deus não desiste. Aqui você vê Deus dizendo que ia, se compadecer de Efraim, que apostatou, nesse verso 18 e 19. De Jeremias capítulo 31 ainda. Meus amados, Deus, esse Pai Celestial, nunca desiste de você. É o Pai que é de muitas chances. É o Pai que dá muitas chances para os seus filhos. Essa passagem aqui ensina que há esperança, tá? Como houve para Efraim, há esperança para aqueles que se afastam de Deus. Existe uma luz no fundo do túnel. Há esperança. Deus não desiste de nós. Aleluia, bendito seja nosso Deus. Embora ele responda seu povo quando se afasta, repreende ali Deus, embora ele responde repreendendo o seu povo quando se afasta, mas a compaixão divina não falha. Deus repreende, mas a compaixão divina não falha. Tá? Nas palmas da mão de Jesus Cristo, meu querido irmão e minha querida irmã, você está gravado. Nas palmas da mão de Jesus Cristo, você está gravado. Aonde furaram ele e o sangue dele derramou para te salvar. O teu nome está gravado ali. O meu também. Queridos, cada vez que nós pecamos, nós crucificamos Jesus. Queridos, cada vez que você peca, você crucifica mais uma vez, você bota mais um prego nas palmas da mão de Jesus. Porque ele morreu para pagar o teu pecado, o meu pecado. Pense nisso. Tá? A compaixão divina não falha, queridos. Tá? Mesmo, meus amados, você e eu fomos buscados pelo amor de Deus. Com todas as nossas falhas, nós fomos buscados pelo amor de Deus. Tá? Ele nos persegue com sua graça e misericórdia. A graça nos alcança. Amém. Aleluia. A graça, o Filho dele, nos alcança. Por isso que toda vez que você peca, você põe mais um prego nas palmas da mão de Jesus, porque ele morreu pelo teu pecado. Ele não quer que você pereça, não quer que você se afaste. O inimigo faz de tudo, meu irmão. Cria as ilusões do mundo para te afastar de Deus. Então, é nesse instante que as pessoas se afastam de Deus. E chega a dizer que não precisa de nada, que tudo tem. A igreja de Laodiceia. Nós temos que tomar cuidado com a frase que Jesus disse. Miserável, tu não sabe que tu és cego, pobre e nu. Venha a mim, todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Só tem um jeito, meu irmão, é correr para Jesus. Próximo estudo.
Vamos lá. É amanhã, de manhã. Eu os farei voltar. Amém. Eu os farei voltar. Vamos ver isso na Bíblia amanhã, amém? Estudo de hoje dá para ficar falando o dia todo, viu? Um filho que se afastou. Continue orando, pedindo graças a Deus e deixa que Deus faz o trabalho e o Espírito Santo. Não desista, porque Deus não desiste dos seus filhos. Não desista do teu também. Continue orando. Seja crente na fé e tudo vai dar certo. Amém? Até amanhã, né? Com esse título aqui é poderoso. Ó. Eu farei voltar. Eu os farei voltar. Vamos ver amanhã. Amém? Fica na paz do Senhor. Compartilha aí e vamos junto. Tá? Fechando essa semana aí com chave de ouro de novo. Para receber a coroa da vida. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein?